amados, boa tarde, bom tempo para todos nós. Queremos agradecer a Deus por esse dia, pela oportunidade que Ele nos concede de vida, de esperança. Em meio a tempos difíceis, nós estamos aqui para glorificar a Deus, independente das circunstâncias. Um Deus de amor, um Deus zeloso, que tem cuidado, que tem, em meio à aflição, estendido sua mão. Nessa tarde, neste dia, nós temos recebido a orientação de Deus para falar um pouco de nossa própria experiência, de nossa vida e de tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado aprender. Tudo aquilo que Deus tem dividido do seu reino para conosco. A verdade é que quando nós somos chamados à presença de Deus, Ele usa a nossa própria vida, a nossa experiência, as nossas dores, para nos formar, nos capacitar. Na verdade, a nossa dor seria o nascimento da nossa propriedade. Aquilo que você passa, que você conhece, que você sofreu, você tem propriedade para falar. Você tem propriedade para consolar, você tem propriedade para aconselhar. Os profetas, nos primórdios, eles nasciam em casa de profeta, neto de profeta eles eram, bisnetos de profetas. Então eles nasciam numa linhagem limpa, numa linhagem que proporcionava a eles uma condição limpa espiritualmente falando. Mas os profetas do nosso tempo, que somos nós, os profetas do tempo secular, eles nasceram de casas contaminadas, vamos dizer assim, de casas onde os homens não viviam ou não conheciam qual era a vontade de Deus. E pelas suas práticas pecaminosas, seus filhos nascem à luz do pecado adâmico. Então, nascer à luz do pecado e ser chamado para uma obra requer uma preparação. E a nossa preparação, ela vem a ser na nossa própria vida, nas nossas próprias dores, na nossa própria agonia, naquilo que nós conhecemos e vivemos. Então, se você está sofrendo, se você acha que o seu sofrimento não tem propósito, escute nessa tarde que no teu sofrimento há uma capacitação. Se tu está sofrendo por uma grande dor, por uma grande enfermidade, por a perca de alguém, você será capaz de consolar aquele que perdeu alguém. Você terá mais propriedade, você terá mais condição, você saberá como agir, como fazer. Então nós somos capacitados por Deus vivendo a experiência. O assunto que nós temos hoje a dividir com os irmãos é um assunto delicado. Nós não estaríamos e nem teríamos condição de falar de uma única vez, num único vídeo, sobre esse assunto, porque é muito complexo, é complicado, é delicado, é daqueles assuntos que o ser humano esconde, daqueles assuntos que se evita falar, que se fala por debaixo dos panos, que se fala a portas fechadas. E eu gostaria de dividir um pouco com os irmãos sobre isso. Abuso sexual. Abuso sexual de mulheres, abuso sexual de homens, abuso sexual de meninas, de meninos. Sabemos que a mulher ela tem um índice mais alto para sofrer abuso. Mas o abuso não vai acontecer somente com mulheres. Para isso eu quero ler uma passagem bíblica com os irmãos. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 25 a 27, irmão. Com a Bíblia é melhor, porque embasado na Bíblia, tudo é diferente. E diz assim: se for no campo que o homem for só a moça, então só ele será morto. Não façam nada com a moça, pois ela não merece a morte.
O caso dela é como de um homem que é morto por outro. A vítima não tem culpa do crime. O homem forçou a moça no campo. Ela gritou pedindo socorro, mas não havia ninguém para socorrer. A verdade é que o abuso, ele acontece dessa forma. A vítima grita, a vítima pede, a vítima denuncia. Eu prefiro nesse dia falar mesmo um pouquinho de abuso sexual de criança, irmãos. Porque eu entendo que o inocente, ele está em primeiro lugar. É ele que deve ser preservado. Não dizendo que não aconteçam outros abusos e que também essas pessoas têm o direito de ter o seu corpo preservado, respeitado. O corpo é um mistério. Ele é uma composição espiritual que o Senhor nos deu. O nosso corpo não é físico. Isso é uma ilusão, é um engano para quem acredita isso. Ele tem uma composição de união com a nossa alma, com o nosso espírito. E se o corpo é violado, se ele é agredido, a alma não irá bem. A alma não responderá bem. E isso acontece quando as crianças são molestadas. Quando esse abuso é no oculto, quando esse abuso é no escondido, quando não se imagina que isso está acontecendo, a criança dará sinais. Ela dará sinais, inclusive de doença. Uma manifestação natural do abuso é o declínio da alegria da criança. É o amofinamento daquela criança. É o medo excessivo. É o choro compulsivo. É febre sem explicação. É angústia. Uma criança abusada, ela pode inclusive se tornar violenta, porque ela está reagindo de alguma forma àquilo que está sendo feito com ela. O abusador, ele tende a agir na mais completa covardia, ameaçando. E eu te digo, irmãos, eu lhe divido com os irmãos nessa tarde. A criança, ela se sente culpada. Ela acha que a culpa é dela. Ela cala. Ela se omite a falar. Ela esconde. Ela se torna, sem saber, ela se torna parceira com o seu abusador no ato de esconder. Aquele abusador, o abusador, ele tende a ameaçar. Irmãos, e quando eu te digo, a criança faz isso, eu estou falando de mim mesma. Eu estou falando com propriedade. Então, o que eu inicio te dizendo, que muito do que nós sofremos nos é dado, permitido, sem que fosse a vontade de Deus, mas que Deus usa a nossa dor, o nosso sofrimento para nos capacitar e nos dar propriedade sobre as dores dos nossos, daqueles que nós orientaremos, dos nossos irmãos e das pessoas. Essa é a mais perfeita verdade. Então eu te digo, a criança teme. Ela olha, ela tenta dizer, mas ela não consegue. Ela teme. Ela acha que tem culpa, que se falar, a culpada será ela. Isso aconteceu a mim. Isso aconteceu comigo nos meus 8 anos de idade. E eu digo para os irmãos, é devastador. Na palavra que nós lemos, está escrito o quê? Que o crime que foi cometido a essa moça, a esta jovem, é similar ao crime de um homem que mata outro. E eu te digo, na linha do mundo espiritual, o abuso sexual, ele é tido realmente como uma morte. É um pecado contra Deus e contra o outro. E ela tem como resultado, na soma das consequências, na lei da semeadura, na maioria das vezes, salvo algumas exceções, o que será liberado será homicídio. Se não for homicídio, será morte. Por outra causa, de acidente. Mas se você acompanhar, você que conhece um abusador, se você acompanhar no percurso daquela história, na história dele, no percurso dos anos, sem esquecer, porque a misericórdia se estende e Deus espera inclusive um arrependimento.
Mas quando isso não acontece, haverá um ajuste de conta, a lei da semeadura. E isso, na maioria das vezes, em 99% das vezes até, eu ouso dizer, será morte. De alguma forma será morte. Nos casos mais violentos, nos casos mais absurdos, que isso aí quem sabe avaliar é Deus, será por homicídio. A vida será arrancada por homicídio. Porque o grau de violência que um homem comete a outro, ele é avaliado sim pelo mundo espiritual, é avaliado por Deus. O delicado disso é que muitas vezes quando a pessoa está recebendo o resultado da violência que praticou, ela não acha que está recebendo. Ela não observa, porque muitas vezes os anos têm passado, são numerosos anos, e as pessoas tendem a esquecer o que elas cometeram. Mas pense comigo, irmão, numa casa em que ali há uma criança, há uma jovem que deveria ser protegida. Eu estou falando do abuso nesse momento, do abuso no nível familiar, no núcleo familiar. No lugar onde a criança, onde a jovem, onde o menino deveria ser protegido. Imagine, Deus formou a família, deu pai, deu mãe, para um propósito. E quem é que não sabe que se espera que um pai proteja, que uma mãe proteja? E acontecendo justamente o contrário. Aquela criança vem a ser violentada, vem a ser dilacerada e muitas vezes morta, no lugar onde ela deveria ser preservada, guardada, amada. Isso é, nesse momento acontece o papel contrário. Acontece aquilo que aconteceu a Lúcifer. Ele era um querubim feito para proteger. E agora ele cai e se torna Satanás, o diabo, a serpente. Aí agora, o papel que Deus deu ao pai e à mãe é invertido. Isso é extrema violência. É uma violência maior, porque de onde se esperava cuidado, a resposta foi contrária. E o mundo espiritual, ele não perde essa informação. Ninguém ache que acontecendo um abuso familiar na sua casa, na sua família, no seu ciclo familiar, e você tendo consciência disso, e nada fazendo, que é o que acontece em muitos casos, se esconde, se abafa, para não haver escândalo, acha-se que a criança vai esquecer e que tudo ficará do mesmo jeito. O homem esquece que a justiça de Deus, ela é firme e pontual. Ela chega, ela vem a galope e ela encontra com o abusador, com a abusadora, se for o caso. A consequência de um abuso, irmão, não tem medida na vida de um ser humano. É devastadora, destrói, transforma aquele ser totalmente ao contrário do que aquela pessoa seria. Altera a personalidade, altera a condição emocional, altera o preparo para a vida, altera o preparo para a formação familiar. Muitas vezes, algumas pessoas até atribuem a sua opção sexual, que isso não é o que nós estamos tratando aqui, e nem vem ao caso, não é bem isso que nós estamos falando aqui. Mas, imagine uma menina, uma moça que eu conheci, que Deus me levou ao encontro para uma obra, que me relata uma insatisfação em relacionamentos com homens. E no decorrer da obra, no passar dos dias, eu venho a saber pela sua própria boca que a sua tia, na madrugada, lhe abusava. Houve uma alteração da condição daquela menina. Na verdade, não tem uma ideia, não tem como se formar a ideia completa do que acontece com o abuso sexual. Deus, ele tem completa aversão à imoralidade, à promiscuidade e à violência. Então, se alguém na tua família praticou abuso, não te cala. Não te cala. Quando um abuso é cometido, e nada é feito, nada é falado para evitar,
para manter a aparência, para retendo o direito de quem foi abusado, essa justiça vai descer. Essa casa se torna maldita. Muitas outras condições virão sobre essa casa. Nós sabemos que há muitas histórias de pais abusadores, de irmãos abusadores, o que foi meu caso. As crianças estão sendo devoradas, destruídas em suas próprias casas. E isso é inaceitável por Deus. Então, os jovens, eles trazem marcas que são imensuráveis. Eu encontro, mediante a obra de Deus, que me é possível fazer, me encontro muito com muitos jovens. E quando o tempo passa, que a sua confiança já tem sido entregue a mim, muitos deles fazem esse relato. Gente, irmãos, é muita gente sofrendo hoje por abuso cometido ontem. E eu uso esse vídeo, sim, como denúncia, para que você acorde, para que você desconfie, para que você seja prudente com seus filhos, com suas filhas, com as pessoas da tua casa, com você mesmo também. A vida e a terra estão cada dia mais visitadas pelo mal. A nossa vida, a vida dos nossos, a vida dos próximos. A terra está vivendo um tempo de que não existe amor e que não existe a palavra que hoje se tornou mais, vamos dizer, mais nova, mais adequada, que se diz empatia. Então, se eu tenho empatia, eu cuido dos meus e dos que estão próximos também, não só de mim. Muitas vezes Deus nos permite que algo seja descoberto por nós, Ele espera uma atitude. As leis estão aí. Nós sabemos que as autoridades foram permitidas e constituídas por Deus. Quando alguém é abusado e há justiça, há uma reconciliação melhor daquela própria pessoa com sua vida. O abuso, ele traz rejeição de vida, traz angústia, depressão, traz necessidade, desejo de não viver mais. Mas quando a justiça é feita, há uma restauração maior. Eu digo para os irmãos que, pela minha própria experiência, as meninas abusadas, elas tendem a ser marcadas, a serem passivas, a aceitarem qualquer situação para a sua vida. E observando no longo do tempo, tenho visto também que meninas e meninos abusados, eles tendem a ir à promiscuidade, à inconsequência, à prostituição. Então, essa obra covarde do abuso, ela é também uma obra do diabo, que encontra em determinados corações a condição para praticar o abuso. E isso é uma marca que não se apaga. Não se apaga. Hoje, mesmo estando no Senhor e tratada no Senhor, eu ainda reconheço algumas coisas na minha autoestima. Entende, irmãos? E louvo a Deus pelo tratamento que Jesus já tem feito. Porque eu não sou a mesma desde que conheci Jesus. Mas eu preciso falar com propriedade disso, falar do que eu sinto. Eu fui retirada daquela condição de abuso pelo próprio Deus. Deus permitiu que o meu pai entrasse em atrito, numa discussão, numa confusão muito grave com o irmão que me molestava, para assim me retirar. E naquela confusão, Deus estava trabalhando para me libertar daquela situação. E ninguém sabia. Quando eu já, com 17 anos, que fui casar, é que eu contei para minha mãe. Porque eu tive medo, eu achei que eu era culpada. Então, irmãos, todo o prejuízo é real. O prejuízo, eu casei com eu tive um companheiro agressivo, violento, e eu me moldei por muitos anos aquelas agressões de forma passiva. Até quando Deus me revelou que o que estava indo dentro da minha alma, de forma que eu não conseguia reagir às agressões daquele casamento, era aquele irmão abusador. E quando eu tive essa revelação, numa noite em que eu passava no corredor e eu vi um homem no canto escuro do quarto,
E um homem de Deus interpretou para mim que ali seria minha alma, aquele homem estava dentro da minha alma, em algum lugar escuro, e eu pedi a Deus que me mostrasse onde era, como era que eu devia fazer, e o Espírito de Deus me trouxe essa claridade de que era ainda aquela situação. Irmãos, e eu procurei naquele mês de novembro de 2008 esse irmão e disse para ele que o perdoava e que tomava de volta o pedaço da minha alma que havia sido roubado. Irmãos, no início do ano seguinte, eu consegui sair daquela relação abusiva, onde eu apanhava, onde quase morri por muitas vezes e eu não conseguia sair. A passividade era a mesma da menina. Então, meninas abusadas são mulheres doentes, são mulheres sem condição. Meninas amadas e cuidadas darão o melhor fruto para as suas próprias vidas e, consequentemente, para a sua família. O que eu quero te dizer, isso também para os meninos, o que eu quero te dizer é que esteja alerta. Você pode estar fazendo tudo, suprindo a necessidade de alimentar, vestindo, calçando, dando brinquedo, dando presente, mas talvez seu filho precise de mais. Observe o que acontece, observe as reações, tenha cuidado aonde seu filho vai. Eu acho muito delicado deixar dormir fora. O diabo é sujo e ele faz muitas obras desse tipo. Então me entenda, eu não estou colocando medo em ninguém, eu estou usando o vídeo como advertência, eu estou dividindo um pouco da minha história, que não é tão simples de falar, com você, para que haja mais cuidado, mais zelo, para que haja menos sofrimento, para que o diabo possa ser impedido de realizar muitas obras. Devemos andar em vigilância todo o tempo. Então, irmão, olha para a tua casa, olha para quem está do lado, tá? As leis, elas foram permitidas, constituídas por Deus para serem usadas. Então, não aceite o abuso. Não aceite que alguém seja um abusador próximo de você. Se você desconfia, cuidado com a tua desconfiança. Ela não precisa ser precipitada, mas ela pode ser um sinal de alerta. Então, vamos cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens. Vamos cuidar. Nós temos responsabilidade de cuidar da nossa família para a gente entregar para a sociedade. Filhos tratados, filhos cuidados, filhos zelados. É um dever nosso entregar a Deus os nossos filhos, como eu já falei em outro vídeo. E neste caso, Deus espera de mim e de você que nós possamos estar atentos às obras do diabo, firmes na presença de Deus, sem fazer negativa de que o diabo está trabalhando, está ao redor, procurando quem ele possa tragar. E os nossos filhos estão sendo perseguidos, as crianças estão sendo feridas, os jovens. E muitas vezes, quando eles estão denunciando, muitas vezes até de forma agressiva, se você não for sensível, pode não entender. Que Deus nos abençoe, nos dê visão, nos dê sabedoria de como agir. Que Deus nos ajude a compreender a dor do outro e a enxergar a dor, mesmo quando a pessoa não está falando. Se nós formos sensíveis, estivermos em Cristo, nós teremos condição de fazer isso. Que você seja um instrumento de Deus para muitos. Que você seja corajoso. E você que sofre algum tipo de abuso, que já sofreu, que sofre, saiba que Jesus é a tua cura. Jesus é o teu ajudador. As marcas de um abuso não são maiores que o amor de Deus. E assim como Ele tem me restaurado, Ele também restaura a ti. Hoje eu estou aqui de pé para poder denunciar, para poder orientar, para poder dizer que isso acontece. Dentro da tua casa pode acontecer. Que Deus te guarde que isso não aconteça. Mas entenda que isso é uma obra espiritual de destruição do ser humano. Porque quando o diabo destrói a criança, ele está destruindo a família. Que o Senhor nos dê visão e nos ajude em todo o tempo. Que a graça de Deus esteja sobre nós. E que o Espírito de Deus possa te revelar, possa te ajudar, te dar sabedoria. E se você não sofreu nada disso, ainda assim você pode se envolver e ser ajudador numa causa na terra. Então oremos pelos que sofrem, pelos que foram abusados, pelos que estão sendo abusados, para que em todo tempo Deus tome providência com esses abusadores que estão na terra. É triste e delicado, mas existe. E que Deus nos ajude
a cuidar e a ser vigilante. Deus te abençoe em Cristo Jesus e que a glória de Deus se manifeste em tua vida. Amém.